Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que acontece com o São Paulo? É difícil de explicar. A gente assiste jogo após jogo, na temporada inteira, com constantes mudanças na comissão técnica, com chegada de reforços, com o terceiro elenco mais caro do Brasil, porque se a gente for colocar Flamengo, Palmeiras, o São Paulo está atrás. E vejam o custo-benefício disso. Vejam onde está o tricolor paulista, especialmente porque essas peças não se encaixam, o trabalho mais uma vez é ruim, de novo a gente viu protestos da torcida em frente ao estádio, é um cenário que não muda, que não se altera nos últimos anos da gestão Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, que troca constantemente de técnicos e eu não sei se não vai mudar agora. E talvez até muitos torcedores concordem com isso. Mas será que era o Fernando Diniz o cara para resolver os problemas do São Paulo, que fez um contrato CLT, sem multa, né? Ele pode ser mandado embora a qualquer momento, já mostrando, pelo menos para mim, uma falta de convicção de que talvez, né, dependendo do que fosse acontecer, haveria uma troca no comando. A gente sabe que no final da temporada os treinadores ficam disponíveis, a gente vai ver o que pode acontecer, né, com alguns técnicos no mercado e vai lá de novo o São Paulo mudar o comando técnico. Mas será que o problema reside todo aí? Claro que o Fernando Diniz tem a sua parcela de responsabilidade. E eu não acredito nem ao estilo Diniz o fato do São Paulo estar jogando mal. Porque o Diniz, ele nesse período do São Paulo, nesses jogos em que a gente viu ele atuando, ele até foi um pouco diferente daquilo que vinha sendo. Não era um treinador... ele costumava ser um treinador mais frágil defensivamente. No São Paulo, nos seus primeiros jogos, ele até conseguiu construir um equilíbrio. Estava 100% de aproveitamento jogando no Morumbi em 5 jogos, até essas 2 partidas contra Fluminense e Atlético Paranaense, justamente os 2 times que mais o conhecem, né, dentro da Série A. Ele foi treinador recentemente dessas 2 equipes, então são adversários que conhecem muito bem o seu estilo de jogo. Mas independentemente disso, eu acho que a responsabilidade maior é dos atletas, né, gente? Poxa vida, você tem jogadores do quilate do Daniel Alves, do quilate do Pablo, do Alexandre Pato, do Hernanes, tem uma base muito forte, tem um cara experiente como o Reinaldo, tem uma dupla de zaga boa, tem um goleiro também que vinha fazendo bons jogos e aí acabou falhando bizonhamente no gol do Atlético Paranaense. Mas o problema é o combo, né? É o contexto. Poxa, 2 derrotas seguidas em casa, precisando garantir essa vaga direta na fase de grupos da Libertadores, ou seja, no momento crucial do campeonato. Você começa a tropeçar em casa, e aí por que eu faço o desconto, a ressalva do Diniz, né? Porque o São Paulo com o Cuca já tinha perdido pontos para a CSA, já tinha perdido para o Goiás, já tinha perdido lá atrás pontos para Bahia e Cruzeiro, por exemplo, o Cruzeiro que está na parte de baixo da tabela. Então não é uma situação recente, nova essa do São Paulo tropeçar em casa diante do seu torcedor, aliás, com apenas 13 mil pessoas, porque o torcedor não vê perspectiva, olha esse time jogar mesmo com os principais reforços e não vê a coisa acontecendo, e esses principais reforços não estão dando conta do recado. O Pato está numa fase terrível, nem jogou hoje, o Pablo está voltando agora de lesão, mas machucou muito. O Igor Gomes, que era grande notícia, estava suspenso no último jogo, não conseguiu jogar, mas não tem como jogar sozinho. O Hernanes, o Tão, está sobrando até para ele, que não consegue ser o mesmo Hernanes de outros tempos em 2019. Ele não conseguiu ter sequência física e técnica. Não sei se é o futebol chinês, não sei se é o departamento médico de São Paulo, eu sei que não é o mesmo Hernanes, aquele que a gente conhece. Que também acaba naufragando dentro de um time que não funciona. O Daniel Alves ainda não aconteceu no São Paulo. Mas também, gente, 3 meses dentro de uma desorganização tática, dentro de um clube que toda hora muda de técnico. É difícil também, né? E aí a gente vai responsabilizar jogadores, comissão técnica e diretoria. É um combo. E de novo o torcedor é feito como palhaço, né? Porque vai no jogo, vê uma atuação medonha dessa, tem que protestar, porque pacificamente, né, gente? Porque não tem outra coisa a fazer, cobrar desses caras um pouco mais, e aí o São Paulo daqui a pouco na rodada seguinte faz um bom jogo lá, vence, como fez contra a Chapecoense, que já está virtualmente rebaixada, e aí nos jogos seguintes, quando precisa vencer, acaba não ganhando de Fluminense e Atlético Paranaense. Para vocês terem uma ideia, o São Paulo tem uma dificuldade extrema de fazer gols,
que até cria oportunidades, ou pelo menos fica com a bola, né? Porque talvez criar oportunidades seja um pouco exagero. Embora o Santos tenha sido a figura central da partida, mas você tem que definir, gente. São 32 gols no Campeonato Brasileiro. 32 gols. Eu fui olhar na tabela, os 11 primeiros colocados têm mais gols que o São Paulo. Equipes que estão lá embaixo, como o Fluminense, que está brigando para não ser rebaixada, como Fortaleza, como Ceará, tem mais gols que o São Paulo. Não dá, né? Que tem a melhor defesa por enquanto, né? Porque o Palmeiras também tem 24 gols sofridos e o São Paulo tem 23. Por enquanto tem a melhor defesa, mas não faz gol, não vence seus jogos, não confirma o fator local e fatalmente ficará de fora, se a coisa continuar assim, dessa quarta vaga que lhe dá uma tranquilidade na Libertadores do ano que vem. E mais do que isso, acho que o Fernando Diniz ele acaba, com esses últimos jogos especialmente, mostrando que ele não tem condições de permanecer no São Paulo. Não apenas por causa dele, porque ele é um técnico que a gente conhece as suas ideias e sabe como ele precisa de um tempo. E o São Paulo não tem esse tempo. O torcedor não tem esse tempo, a diretoria não tem esse tempo, e até analisando com o que foi feito no São Paulo nos últimos anos, ele não terá esse tempo. Então eu acho que ele acabou de assinar a sua não permanência no São Paulo no ano que vem, que vai de novo mudar de técnico, de novo mudar o trabalho, mas precisa mudar especialmente a mentalidade de alguns jogadores que estão lá dentro. Eu sei que é recente, eu sei que muitos chegaram agora, mas o São Paulo precisa voltar a ser um time vencedor aqui, ó, porque não está sendo. E olha, os últimos jogos me levam a crer que o São Paulo vai sofrer muito para sair da fase que está. Ele precisa mudar muita coisa, mudar peças, mudar filosofia e mudar diretoria, né? Se isso fosse possível. Queria ouvir você, torcedor São Paulino e demais torcedores que estão acompanhando o Tricolor Paulista. O que vocês acham dessa situação toda? Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau!